Hello, everybody. Today is the 26th of Olá a todos. August. Hoje é dia 26 de agosto, um dia que acreditamos ser muito significativo, porque temos notícias explosivas saindo do gabinete do primeiro-ministro do Paquistão, e temos o privilégio de trazê-las a vocês. Temos notícias saindo do gabinete do presidente no Irã, que também temos o grande privilégio de trazer a vocês, e é claro, dos nossos outros canais também. Se vocês gostam do que fazemos, cliquem em curtir e se inscrevam no canal. Vão ao Substack e tornem-se membros pagantes. Nós vamos entregar essa inteligência explosiva diretamente na caixa de entrada de vocês 2 vezes por semana. Estou aqui com meus queridos colegas, analistas muito admirados e muito respeitados, Larry Johnson e Pepe Escobar. Então, vou passar primeiro para Larry Johnson. So I'll turn it over to Larry Johnson first. Hi there. Thanks, Z. Olá, obrigado, Zé. Estamos num momento interessante em relação à guerra entre o Irã e, de um lado, Israel e os Estados Unidos, do outro. Trump está tentando encontrar uma saída, mas ainda nem consegue encontrar a estrada. Sabe, você precisa perceber que está na estrada antes de poder pegar uma saída. O anúncio desta semana, o anúncio do dia D, feito por Scott Bessent, secretário do Tesouro, acabou sendo um dia sem graça, não um dia D. Foi um dia sem graça porque ele falou em impor sanções a países que fazem transações em dólar com o Irã. Bem, adivinhe, o Irã não está fazendo transações em dólar com a China, nem com a Rússia. E não tenho certeza sobre o Paquistão, mas suspeito que também não esteja necessariamente fazendo isso com o Paquistão. Talvez com a Turquia. E esses são os 4 países-chave quando se trata da questão comercial e das sanções. O que Bessent diz? E hoje de manhã tive uma longa conversa com um bom amigo meu, um operador experiente de títulos. Ele conhece Bessent. E ele insiste que Bessent não é tão estúpido quanto parece, que na verdade percebe que precisa dizer coisas estúpidas e fazer o trabalho sujo para Trump. Então eu disse, certo, confio no julgamento do meu amigo. Mas quando digo que Bessent está falando coisas estúpidas, é porque ele fala sobre como a economia iraniana está entrando em colapso e baseia isso no que está acontecendo com o produto interno bruto. Só que quando você analisa o PIB em termos de paridade do poder de compra, os números brutos do PIB de fato mostram, por assim dizer, um colapso do PIB iraniano. A paridade do poder de compra mostra exatamente o quadro oposto. Que o produto interno bruto do Irã passou de 1 trilhão e 400 bilhões em 2015 para quase 2 trilhões e 200 bilhões agora, em 2026. 1.4 trillion in 2015 to now over almost 2.2 trillion in 2026. I've spoken with 3 different people. Conversei com 3 pessoas diferentes que estiveram no Irã. Uma delas é um bom amigo meu e do Pepe, Nima Al-Kashid. Nima esteve lá em janeiro, mas a visita anterior dele tinha sido há 12 anos. E eu perguntei, como estava o Irã? O que você viu em janeiro comparado ao que viu em 2014? E ele respondeu, a diferença da noite para o dia, e hoje está muito melhor. Conversei com 2 estrangeiros que visitaram o Irã durante o funeral de Ali Khamenei, Suleiman Ahmed e Chris Halali. Chris é americano, Suleiman é cidadão britânico. E eu perguntei, vocês tiveram alguma dificuldade para conseguir comida? Eles disseram, o único problema que tivemos com comida foi receber demais. Todos nós ganhamos peso. Eles estavam engordando de tanta comida. They were getting fat from all the food. He said, the Iranians were incredibly hospitable. Ele disse que os iranianos foram incrivelmente hospitaleiros. Então essa ideia de que, sabe, quando você ouve Bessent e Trump dizerem as tropas iranianas estão sem receber, estão sofrendo, a economia está entrando em colapso, tudo isso é puro absurdo. É mentira. É auto-engano. Então hoje o Irã está numa posição em que, graças às suas relações econômicas com a Rússia, a China, o Paquistão e a Turquia, não está isolado do comércio mundial como estava 10 anos atrás, quando o JCPOA ainda estava em vigor. E naquela época, tanto a Rússia quanto a China estavam dispostas a aplicar as sanções ocidentais contra o Irã. Hoje não. Portanto, a base para uma possível saída para Trump gira em torno do seguinte: Trump vai reativar ou não o memorando de entendimento.
will Trump revive the MOU or not? Our understanding is, and I'll stand corrected if I'm mistaken. O que entendemos é, e me corrijam se eu estiver enganado, que a mensagem que Azim Munir levou a Teherã foi: o que precisamos fazer para retomar isso? E a resposta do Irã foi muito simples. Trump precisa cumprir o memorando de entendimento. Todo ele. Não apenas parte dele. Todo ele. Isso coloca os Estados Unidos diante da necessidade de, por assim dizer, dar o primeiro passo. Agora, há conversas de que o Paquistão acredita que talvez tenha os contornos de um acordo para fazer com que os Estados Unidos e o Irã voltem a se engajar no memorando de entendimento ao mesmo tempo. Pessoalmente, acho que ainda há dificuldades reais nisso, porque o Irã não vai abrir mão do controle sobre o Estreito de Hormuz. Ponto. O acordo firmado com Omã vai permitir que o Irã cobre taxas sobre todo o tráfego de entrada. Ao mesmo tempo, o Irã deixou muito claro, nada mais de navios militares. Nenhum navio, nenhuma embarcação naval associada a uma força militar estrangeira será permitido no Golfo. Será apenas para trânsito pacífico. Para os Estados Unidos, essas serão algumas pílulas difíceis de engolir. Mas uma coisa que pode forçá-los a engolir isso é o que está acontecendo no cenário energético internacional, especificamente em relação ao diesel e ao combustível de aviação. Nós já enfatizamos isso antes e vou reiterar mais uma vez. O tipo de petróleo, o petróleo pesado com enxofre que sai do Golfo Pérsico, é o tipo usado por determinadas refinarias encontradas na Índia, na China, na Coreia do Sul e no Japão. Há uma diferença entre essas refinarias são estruturadas para processar petróleo bruto, pesado e com alto teor de enxofre. E é nesse tipo de petróleo que você obtém o que se chama de destilados médios. E desses destilados médios, eles produzem, processam, refinam diesel e combustível de aviação. O corte de 20% da oferta global desse combustível realmente começou a surtir efeito por volta de 1º de agosto. Isso não ficou evidente nos primeiros 40 dias da guerra na fase 1, porque ainda havia petróleo em navios-tanque em alto mar. A fase 2 foi quando todos os países do mundo começaram a retirar petróleo de suas reservas estratégicas. Eles estavam usando suas economias. Pense assim, você acumulou $60 mil em sua poupança. Você ganha $10 mil por mês. É demitido, dispensado e continua sacando esses $10 mil daquela conta bancária. Você fica bem por 6 meses e depois... E é isso que aconteceu com o mundo agora. And that's what's happened to the world now, because that 20 million barrels a day that was coming out. Porque aqueles 20 milhões de barris por dia que saíam do Golfo Pérsico já não estão saindo, apesar do que Trump diz, apesar do que Hegseth diz. O petróleo não está saindo do Golfo Pérsico. E essa escassez global de diesel e combustível de aviação é real. Ela está aumentando. Mesmo nos Estados Unidos, o preço do diesel subiu pelo menos $2,30 por galão. E neste momento, na costa oeste dos Estados Unidos, do Alasca até a Califórnia, estão pagando mais de $6 por galão. Antes, pagavam 3. E isso afeta a economia, tanto o setor agrícola, quanto o setor de transportes, e até o setor de aquecimento, o combustível que as pessoas usam para aquecer suas casas no inverno. Então, o que estamos vendo é que, na minha opinião, as pressões econômicas sobre os Estados Unidos vão crescer e se intensificar para que eles façam um acordo. É isso que eu tenho. Pepe, você quer comentar a notícia que recebemos do gabinete do primeiro-ministro do Paquistão, corroborada pelas informações que recebemos diretamente do gabinete presidencial do presidente do Irã? Eu entendo que ele não é o negociador, mas pelo que entendi, ele estava na sala quando Azim Munir falava com o negociador, que é o braço direito de Mujtaba Khamenei, Mohsen Rezaei. Quero dizer, essa é a nossa apuração, Pepe, e é nisso que me baseio, porque acredito que essas fontes estejam me dizendo exatamente o que sabem. Certo, obrigado, Larry. Obrigado, Sr. Zé. Sim,
Vou fazer, digamos, uma pequena atualização da nossa longa conversa de ontem. Ontem entramos em detalhes sobre o que Azim Munir e a delegação paquistanesa realmente conseguiram fazer em Teherã e sobre a resposta iraniana. E claro, quando Naqvi voltou para Islamabad, ele entrou em contato com Baker, o embaixador americano interino em Islamabad. Então, vamos tentar chegar aos 5 pontos principais do que poderia ser o enésimo caminho para ressuscitar o memorando de entendimento do gato morto. É impressionante. Esse é o gato que não tem 9 vidas. Ele tem 1.500.000 vidas. Continua ressuscitando toda semana. Mas é só isso que nós temos. Nós, pobres almas mortais que não somos deuses gregos. Então vamos ao ponto número 1, o Estreito de Hormuz. E vou seguir a forma como os mediadores paquistaneses, a delegação paquistanesa que esteve em Teherã, apresentam o possível caminho adiante. E claro, levando em conta o retorno, digamos, relativamente auspicioso que receberam de Teherã. Incluindo, por exemplo, Pezeshkian, dizendo ontem que a guerra talvez esteja prestes a chegar ao fim. Vindo de Pezeshkian, isso foi um pouco exagerado, porque estamos muito, muito longe até mesmo do começo do fim. Portanto, é muito, muito importante, o Estreito de Hormuz. Very important. Strait of Hormuz. Let's assume the Iranians make... Vamos supor que os iranianos deem o primeiro passo, o que, sob qualquer consideração racional, seria um passo suicida, porque eles estariam tomando a iniciativa de, digamos, acionar uma espécie de mecanismo controlado de reabertura do Estreito de Hormuz, sem nenhuma reciprocidade ou garantia do lado americano. Mas vamos supor que os iranianos façam isso. Que tipo de reciprocidade eles esperariam dos Estados Unidos? Que Washington comece a implementar imediatamente o fim do bloqueio naval e, digamos, o cenário de seguir o dinheiro. Ou seja, começar a liberar pelo menos parte dos fundos iranianos. Vamos começar, por exemplo, pelos fundos nos bancos do Catar e aliviar algumas das sanções. Isso tem que ser simultâneo. This has to be simultaneous. If Iran starts, there's no guarantee whatsoever. Se o Irã começar, não há garantia nenhuma de que os americanos vão começar a cumprir as suas. E, aliás, esses são compromissos escritos. Eu não diria em pedra, mas escritos, de todo modo, em papiro, talvez, pelo presidente dos Estados Unidos e pelo presidente do Irã. Ambos assinaram o memorando de entendimento e todas essas disposições fazem parte dele. Então, mais uma vez, é como se estivéssemos... É o dia da marmota, na verdade. Os iranianos têm que continuar lembrando os americanos, por meio dos paquistaneses, de que há uma saída. É respeitar o memorando de entendimento e começar a implementá-lo. Certo, pela enésima vez. E isso é uma tarefa de Sísifo, sabe? E a bola de pedra é do tamanho do planeta, na verdade, sabe, subindo a colina. Será que Trump finalmente vai entender que essa é a saída dele? Nenhuma garantia. Embora, é claro, os mediadores paquistaneses depois da viagem, que durou mais de um dia e meio, na verdade, porque eles estavam conversando com todo mundo, especialmente, como o Sr. Zé acabou de mencionar, a conversa mais importante foi entre Munir e Mohsen Rezaei, o que significa, na prática, Munir falando com o líder supremo, porque Mohsen Rezaei é o representante pessoal do líder, além de ser secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional. Então, os 2 pontos-chave são Hormuz e reciprocidade, e eles precisam caminhar lado a lado desde o primeiro minuto. Alguma garantia de que isso vai acontecer? Nenhuma. Só otimismo, inclusive do lado iraniano. Certo, vamos supor que isso funcione, porque estamos tentando não, hoje, vamos tentar não ser engolidos pelas nuvens escuras que estão por toda parte. Há o processo de desescalada. Isso significa que a desescalada militar começaria imediatamente, logo depois desses 2 primeiros passos. Uma abertura controlada pelo Irã, do Estreito de Hormuz, e os Estados Unidos começando a cumprir os compromissos do memorando de entendimento, especialmente na questão financeira e na questão do bloqueio naval. O mediador, mais uma vez, como já havia sido antes, até mesmo antes de o memorando de entendimento ser de fato definido e assinado, será novamente o Paquistão.
Então o Paquistão ficará na posição pouco invejável de estar bem no meio, tentando conduzir essa negociação indireta entre Washington e Teherã. Aliás, isso volta ao terreno do memorando de entendimento, porque, e este é o nosso ponto final sobre o que poderia acontecer depois, entre 60 e 90 dias mais tarde, os dois lados tentariam transformar o que seria um cessar-fogo provisório ou uma saída de emergência, toda essa arquitetura, em algo novo, que ao menos se aproxime vagamente de um acordo político mais amplo. Certo. Alguma garantia de que esse roteiro vai funcionar? Não, zero. Existe alguma boa vontade para fazer isso funcionar? Por parte dos iranianos, sim. Mais uma vez, eles estão dando uma chance extra, porque afinal era uma delegação muito importante que se deu ao trabalho de ir a Teherã e conversar com todos os principais atores de lá. Porque Trump disse à delegação paquistanesa, por favor, vão a Teherã e tragam os iranianos de volta à mesa de negociações. Então, é o presidente dos Estados Unidos implorando novamente aos mediadores, depois de eles terem sido rebaixados pelo mesmo presidente. Tipo, certo, agora vocês não estão mais rebaixados. Por favor, me salvem de mim mesmo. Vão ao Irã e tentem vender a eles algum tipo de saída que não pareça uma saída. E esse é o ponto-chave. Acabei de escrever uma coluna há algumas horas. Ela já saiu na Rússia e espero que também esteja circulando nos Estados Unidos. O problema é que quando publico isso na Rússia, é censurado em todo o território da OTAN. Mas o título da minha coluna, a essência dela, é que Trump está desesperado para encontrar uma saída que não pareça uma saída. E muito, muito, muito mais importante, não pode parecer que ele está recuando. Na verdade, a saída tem que parecer. A imagem dos dois lados tem que ser a mesma, para a opinião pública dos Estados Unidos, para a opinião pública iraniana, para toda a Ásia Ocidental e para o resto do planeta. Eles estão recuando juntos, em sintonia, ao mesmo tempo. Quem conseguiria fazer isso? Eu diria que nem Zeus e Poseidon, falando sério. I would say not even Zeus and Poseidon, seriously. But okay, hope springs eternal. Mas enfim, sabe como é? A esperança é a última que morre, certo? Então, é onde estamos neste momento. Mais uma vez, há uma janela de oportunidade muito estreita. Qualquer ator externo, e nem preciso citar nomes porque todos vocês são experientes, já sabem, pode descarrilar tudo o que foi mais ou menos acordado em 2 dias em Islamabad com uma única ação. Mas pelo menos, mais uma vez, talvez tenhamos os contornos de uma saída. Uma saída que pode servir aos dois lados, porque ambos poderiam declarar a vitória. Então, acho que isso dá a todos vocês uma noção de como toda a situação é precária. Estamos nos agarrando a qualquer fio de esperança, todos nós, e todo mundo ao redor do mundo. Mas pelo menos, esses fios ainda estão aí. Ao menos por enquanto. These straws are still there, at least for the moment. Bem, Pepe, essa é uma síntese extraordinariamente concisa do que aconteceu. Mas preciso acrescentar algo a isso, com todo o respeito a você e ao Larry. Como você sabe, eu respeito profundamente a sua análise. Respeito profundamente a análise do Larry, embora vocês partam de perspectivas diferentes. Mas eu sou a pessoa que realmente falou com pessoas dentro da sala e consigo avaliar o entusiasmo delas, o clima, o espírito, o estado de ânimo, os sentimentos. Claro, certo. E não só isso. Tive a sorte, o privilégio e a honra de falar com alguém dentro da sala, no gabinete do presidente do Irã. Eu sei que ele não é o sujeito mais poderoso. Eu sei disso. Sei que as decisões estão sendo tomadas por Mujtaba Khamenei, por meio da pessoa que ele escolheu, o general Mohsen Rezaei. Eu sei de tudo isso. Mas venho falando com essas pessoas e percebo uma mudança, um entusiasmo, uma esperança que eu não via nem um dia atrás. E é que elas acreditam que desta vez, não por alguma boa vontade que tenha brotado, de fonte desconhecida, no coração sombrio de Trump, que vocês sabem, é totalmente sombrio. Todos nós sabemos disso. Mas porque ele foi forçado, foi encurralado. A China está pressionando como uma rocha do tamanho do Himalaia. Ele não tem para onde ir.
he has nowhere to go. So I have heard Então eu ouvi há cerca de 3 horas, do gabinete do primeiro-ministro Sharif, de alguém que é seu braço direito, que Sharif falou com Trump. Sharif falou com líderes no Irã. E o clima entre as duas capitais é o seguinte: vamos fazer isso na seguinte sequência. Simultaneamente, essa é a palavra certa, simultaneamente haverá a abertura do Estreito de Hormuz, com a suspensão das sanções e o fim do bloqueio naval. Esse é o primeiro passo. O próximo passo: uma trégua de 60 a 90 dias, sem combates. E o passo seguinte é o anúncio de um lugar onde essas duas partes se reunirão indiretamente, não diretamente, indiretamente com o Paquistão como mediador, para conversar sobre todo o resto. Trump, me disseram, está encurralado. Trump, me disseram, está encurralado como um rato, certo, como um rato morto, quase morto. Ele não tem para onde se mover. Disseram a ele que se ouvir o lobby sionista, será o fim dele. Quer dizer, o fim dele já está aí, mas seria o fim total. Foi isso que eu ouvi. É isso que eu sinto. E acredito que devemos ao nosso público global apresentar isso da forma como sabemos. Não somos capazes de ver o que acontece no futuro. Nunca dissemos que podemos fazer isso. Nunca dissemos que temos a capacidade de prever aquilo que ninguém mais consegue prever. Mas temos o privilégio de ver o que os tomadores de decisão estão fazendo. Mas, Sr. Z, nós só vemos um lado. O senhor está falando de um aspecto disso, mas há vários aspectos aqui. Então não tenho dúvida de que o senhor está relatando com precisão como os paquistaneses enxergam a situação. Mas os paquistaneses não são os únicos que têm voz nessa questão. E já tivemos experiências no passado em que eles demonstraram mais entusiasmo sobre qual seria a posição do Irã, mas na prática ela não coincidiu com a visão paquistanesa. Especialmente nessa questão da abertura do Estreito de Hormuz, é preciso definir isso de uma forma que seja compatível com o acordo que Omã e Irã chegaram sobre como isso será tratado. Eu discordo de você, Larry, com todo o respeito à sua capacidade de enxergar, do ponto de vista militar, além do que eu consigo ver. Mas eu falei pessoalmente com uma pessoa que tem acesso direto ao presidente Pezeshkian, e ela me disse que o clima era otimista. Ela me disse que havia esperança, pela primeira vez em muitos e muitos dias, semanas, na verdade. E do gabinete do primeiro-ministro do Paquistão, me disseram que há comunicações constantes de ida e volta, com um papel significativo sendo desempenhado pelo embaixador interino, Baker. Quero dizer, é claro, Larry, ninguém consegue prever o que Trump vai fazer, nem ele próprio. Nobody can predict what Trump is going to do, including himself. Bem, na verdade eu discordo. Podemos prever o que Trump vai fazer. Podemos prever que Trump vai ser muito errático. Trump vai dizer coisas contraditórias. E neste momento, Trump ainda mantém uma posição pública que não mostra nenhuma abertura para conciliação com o Irã. Você tem razão ao dizer que seria sensato ele tentar encontrar uma saída. Mas as questões que estão diante deles... Eu acho que, mais uma vez, como eu disse no início, o que vai conduzir Trump nisso é o que está acontecendo com a economia dos Estados Unidos. E isso pode acabar sendo a maior vantagem que o Irã terá, não diretamente, mas simplesmente porque Trump estará tão ocupado tentando salvar a economia dos Estados Unidos que o Irã vai ficar em segundo plano. Bem, a economia está despencando. Você e eu sabemos disso. E como o Irã está ganhando tempo, e sabe exatamente o que está acontecendo em Washington, e conhece todas as pressões que se acumulam em torno de Trump, não tem pressa para nada. Por exemplo, não tem pressa para normalizar o comércio marítimo e a navegação pelo Estreito de Hormuz. Aliás, eles acabaram de dizer aos omanenses: parem de facilitar o corredor sul de vocês, porque estão interferindo na forma como estamos administrando nosso sistema de navegação por ali. Então agora, isso vai ser essencialmente controlado por
tudo será controlado pelo norte e pelo sul. E isso acontece mesmo quando eles praticamente já têm uma minuta relativamente final de um sistema temporário de navegação no Estreito de Hormuz, entre Mascate e Teherã. Mas os teheranenses, ao mesmo tempo, já disseram aos omanenses: olhem, por enquanto, nós controlamos tudo. Talvez possamos assinar alguma coisa em alguns dias. Vai ser temporário. E então vamos começar a discutir, na mesa de negociações, qual será o acordo final sobre a navegação pelo Estreito de Hormuz. Então, mais uma vez, o Irã está por cima. Eles têm as cartas, eles controlam o tempo, não tem pressa. E sabem que, como você mencionou, Trump está encurralado. O problema, como todos sabemos, é que animais encurralados se tornam muito, muito mais perigosos. Então, mais uma vez, quando eu fazia meu pequeno resumo do que aprendemos desde o começo desta semana, desde o início da viagem paquistanesa a Teherã, não há garantias de que isso, digamos à primeira vista, pareça um roteiro muito promissor, que implica muita diplomacia. E como Larry sabe melhor do que ninguém, os Estados Unidos não fazem diplomacia. Onde isso nos deixa? Where does that leave us? Bem, eu discordo dos dois, porque conversei com certas pessoas que demonstraram muito entusiasmo. Mas nós não estamos... Exatamente, Zulfikar. Nós não estamos contradizendo, nem contestando esse maravilhoso novo clima e espírito entre os paquistaneses e até mesmo alguns iranianos. Isso é extremamente positivo, considerando quão sombria é a situação. Mas isso não é garantia de que esse novo roteiro reformulado, que basicamente é o roteiro anterior, antes de o memorando de entendimento ser implodido pelo presidente dos Estados Unidos, vai funcionar. É só isso. Por exemplo, eu entendo porque Pezeshkian está sob muita pressão. E Pezeshkian não é um linha dura. Pelo contrário, ele é um reformista. Então os reformistas querem algum tipo de acordo. E isso é muito, muito importante. Mohsen Rezai não quer algum tipo de acordo. Ele quer o acordo que vem defendendo o tempo todo. Estas são as nossas condições desde o início. Não recuamos. E só aceitamos um acordo que siga nossas propostas, recomendações e exigências, na verdade. E todas elas são muito explícitas. Todo mundo sabe quais são, e elas estão contidas no memorando de entendimento. O que, mais uma vez, nos leva de volta ao mesmo velho problema, repetidamente. O presidente dos Estados Unidos está finalmente se resignando a cumprir os compromissos do memorando de entendimento que assinou. Mais uma vez, não há garantia nenhuma. Bem, preciso acrescentar uma informação que eu deveria ter mencionado antes. Há muita coordenação acontecendo entre o Paquistão e o escritório de Wang Yi, que apoia totalmente o que o Paquistão está fazendo. Claro, apoia totalmente a China, apoia totalmente o Irã e está incentivando os dois, o Paquistão e o Irã. Pequim, Islamabad, Irã, totalmente alinhados, sem dúvida. 100% alinhado. E pressionando. Então eu deveria ter mencionado que o entusiasmo também vem daí. Por isso, vou ser um pouco, na verdade, muito mais otimista do que meus estimados colegas, que eu respeito muito. E apoio plenamente a visão deles, porque ela vem da observação fundamentada de alguém que é completamente não confiável, completamente sem qualquer integridade. Ele é de fato malicioso. Este é o presidente dos Estados Unidos. Portanto, estamos lidando com alguém que passou a vida inteira agindo como um chefe do crime, intimidando os outros, na verdade. Mas é isso que temos. Então, com base no que me disseram, no que ouvi, no que venho ouvindo a noite toda, fiquei acordado a maior parte da noite. Talvez tenha dormido no máximo umas 2 horas, porque eu acordava com telefonemas, mas estou otimista. E também me disseram para esperar, dentro de um dia, talvez antes,
um anúncio vindo do gabinete do primeiro-ministro Shahbaz Sharif de que aquilo que acabamos de noticiar de fato foi acordado. Então, pelo que me disseram, este será o primeiro passo. Se isso acontecer, o mundo vai ouvir aquilo sobre o que acabamos de informar nossa audiência. Um avanço significativo no caminho para a resolução de uma guerra que os Estados Unidos não podem vencer, que de fato foi vencida pelo Irã e que colocou o mundo inteiro em grande aflição, em todos os aspectos. Então, se tivermos um anúncio nos próximos 2, 3, 4 dias, isso significa que, em tese, Washington e Teherã concordaram em iniciar concessões simultâneas dos dois lados, seguindo o espírito do memorando de entendimento. Sim, se isso acontecer, é algo extraordinário. Por enquanto, é isso que todos esperam, ainda sem garantias, claro. Mas em comparação com o dia que Larry definiu muito bem, como o dia em que o secretário do Tesouro dos Estados Unidos basicamente disse ao planeta inteiro: qualquer um de vocês que faça negócios com o Irã ou ajude o Irã será expulso do sistema do dólar americano. A deixa para o planeta inteiro explodir de rir e dançar nas ruas, como Martha and the Vandellas na época da Motown. No mundo todo, vocês estão dançando? Estão prontos para algo novinho em folha? Sim, todo mundo está dançando nas ruas, Larry. Sim, estamos saindo do sistema do dólar americano. E são os americanos que estão nos forçando a fazer isso. Não é ótimo? Bem, Pepe e Larry, vou revelar isto porque de fato fui autorizado a fazê-lo. Falei com a pessoa que trabalha no gabinete do primeiro-ministro e que ficou encarregada de redigir este anúncio específico de que acabei de falar para vocês, aliás, para toda a audiência global, anunciando que este acordo foi fechado. Simultaneamente, segundo me informaram, esta é a palavra, simultaneamente, o Irã e os Estados Unidos darão o primeiro passo. A sequência foi acertada. O Irã irá, de forma controlada, abrir o Estreito de Hormuz. Está dizendo que os americanos já concordaram com a sequência? Correto. É isso que venho lhe dizendo. Não temos. Acabei de dizer isso a você. Certo. Mas até agora não temos nenhuma evidência disso. Eu entendo que vocês não têm nenhuma prova, mas esta é uma informação privilegiada nossa, chegando a mim e de mim para vocês e para nossa audiência global. Isso vem do homem que está redigindo este anúncio. Ele será anunciado por Sharif, não por Assim Munir. E isso será feito nas próximas 24 a 48 horas. É uma grande notícia. O homem que está elaborando isso é o homem que falou comigo. Quão mais específico eu posso ser? A única coisa que posso dizer é: certo, vamos esperar para ver. Bem, claro, sabe, temos que esperar para ver, porque estamos lidando com um búlgaro que também é burro e malicioso, que é como uma criança de 4 anos. Bem, mas isso significa que talvez não aconteça. E esse é o meu ponto. Não tenho nenhuma dúvida sobre a confiabilidade da pessoa com quem você falou. Não tenho nenhuma dúvida de que ele disse aquilo em que genuinamente acredita. Não tenho nenhuma dúvida de que você está relatando com precisão o que ele disse. Mas também estou dizendo que ele não está dentro da mente de Donald Trump. E nem importa o que Donald Trump tenha dito, porque dependendo do momento, Trump já assumiu todas as posições possíveis. Se você desenhar um círculo, ele já esteve em todas as posições desse círculo, o que significa que às vezes assumiu posições exatamente opostas. Então até J.D. Vance já passou por isso no passado. Robert Barnes chama isso de puxar o tapete. Justamente quando você acha que chegou a um acordo, Trump puxa o tapete debaixo de você. E estou apenas dizendo que é nisso que precisamos ter cautela. Embora seja otimista, não se pode descartar a possibilidade de Trump ainda puxar o tapete.
Bem, eu não discordo dessa avaliação, Larry, de forma alguma. Eu respeito isso, respeito completamente. Mas também acho que, do nosso ponto de vista, quer dizer, do ponto de vista deste canal, devemos ao nosso público relatar com integridade o que ouvimos. Sim, e é isso que estamos fazendo. Yeah. Exatamente. Não estamos acrescentando nada a isso. Não estamos tirando nada disso. Na verdade, eu até revelei de onde tirei isso. Do homem que foi encarregado pessoalmente por Sharif de redigir este anúncio. Ele falou comigo por telefone, com autorização, obviamente, de Sharif e de todos os demais, e de Assim Munir e assim por diante, dizendo: é isto que estou escrevendo, é isto que acreditamos que vai acontecer. E aguardem. De 24 a 48 horas é o prazo em que vamos anunciá-lo, com a autorização de Sharif, da liderança iraniana e da liderança dos Estados Unidos. Trump, obviamente. Então, quando isso acontecer, daremos mais um passo rumo ao fim desta guerra impossível de vencer, que não criou nada além de catástrofe. Mas que também criou, é preciso enfatizar, uma nova ordem global. O Irã agora é a potência regional dominante, e os Estados Unidos estão fora. E o petrodólar está em queda. Portanto, são notícias muito grandes e significativas. E temos o privilégio e a honra de receber essa confiança e de levá-las às pessoas que assinam nosso canal. E somos profundamente a você e ao Larry por amar nisso e partilharem suas perspectivas. Certo, parece bom. Obrigado. Just a reminder to everybody, please hit the like and Só um lembrete para todo mundo. Por favor, clique no botão de curtir e se inscreva no canal. Confira também o Substack e conte para seus amigos. Nós oferecemos a melhor informação e análise que podemos, trazendo coisas para vocês refletirem. E mais uma vez, como Pepe e Zé disseram, vamos ver como as coisas se desenrolam nos próximos dias. Obrigado por assistir. unfold in the coming days. Thanks for watching. Muito obrigado por vir ao nosso canal. Nós agradecemos. Pepe, por favor, pode dar a palavra final. Não. É isso. Eu já estou numa postura de esperar para ver. Cheers. Saúde. Certo. Vocês serão os primeiros a saber quando sair esse anúncio, seja lá qual for. Como sabem, será uma honra recebê-lo, e eu o repassarei imediatamente a vocês, seja qual for o horário em que chegar. E espero, ele confirma o que acabamos de dizer. Então, por favor, clique no botão de curtir e se inscreva. Se vocês gostam do que fazemos, acessem nosso canal no Substack por $5 por mês. Vamos entregar o conteúdo na sua caixa de entrada 2 vezes por semana. E isso vai nos apoiar. Muito obrigado por serem membros tão valiosos para nós. Tchau, tchau. Our very valued members. Bye-bye.